O Brasil já estreou no torneio pré-olímpico lá na Venezuela e conquistou os 3 primeiros pontos. E se você ainda não sabe o que a nossa seleção brasileira precisa fazer para garantir uma das vagas nas Olimpíadas de Paris 2024, esse vídeo é para você. E o principal objetivo dos comandados aí do Ramon Menezes é, claro, conquistar o tri-olímpico, já que o Brasil, que nunca tinha conquistado uma medalha de ouro no futebol, já venceu as últimas 2 edições. O primeiro passo é justamente o pré-olímpico, que funciona como uma espécie de eliminatórias para a Copa do Mundo. E depois de eu te explicar como tudo funciona, também vou te contar 2 histórias que me marcaram muito envolvendo a seleção brasileira no pré-olímpico. Enquanto o regulamento do torneio é tudo muito simples, porque de todas as 10 seleções, apenas 2 carimbam o passaporte. Além, é claro, da idade máxima dos jogadores que não podem ultrapassar os 23 anos. Na primeira fase, essas 10 seleções são divididas em 2 grupos com 5 em cada. No grupo A, além do Brasil, também tem a Bolívia, a Colômbia, o Equador e a seleção da casa Venezuela. No grupo B, o Chile, Paraguai, Peru, além de Argentina e Uruguai, que é exemplo do Brasil, também são bicampeões olímpicas. E todas jogam contra todas em cada grupo em turno único. Cada seleção assim terá 4 jogos nessa fase. Ao final desses jogos, as 2 melhores seleções de cada grupo avançam para o quadrangular final. O Brasil, que já estreou derrotando a Bolívia por 1-0 com gol do Hendrick, ainda terá pela frente nessa fase a Colômbia na sexta-feira às 8 horas da noite, depois pega o Equador na segunda-feira às 5 horas da tarde e enfrenta na última rodada a Venezuela quinta-feira às 8 horas da noite. Sempre do nosso horário de Brasília, é claro. E o sistema desse quadrangular também é muito simples. Todas as seleções jogam entre si, em turno, somando 3 jogos para cada uma, e as 2 que somarem mais pontos garantem as vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. E espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação a essa competição. Caso tenha, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. E se você gostou do vídeo até agora, deixa aquele like maneiro. Se você também já conhece o Planeta Futebol Clube, se não conhece, me dê um voto de confiança, se inscreva aí no nosso canal, também ativa o sino das notificações, assim tu não vai perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, hein? E olha que eu tô postando aí, ou tentando postar todos os dias. E agora sim eu vou te contar as histórias curiosas que me marcaram muito envolvendo a seleção brasileira na história aí dos pré-olímpicos. Para começar, entre 2007 a 2015, as vagas para as Olimpíadas destinadas para as seleções aqui da Conmebol foi decidida através do Sul-Americano Sub-20, até que para Tóquio 2021 o pré-olímpico voltou à cena. E lá no ano de 2000, entre janeiro e fevereiro, a cidade de Londrina foi palco dessa competição que destinava justamente 2 vagas sul-americanas para as Olimpíadas de Sydney. E a seleção brasileira, treinada pelo Vanderlei Luxemburgo, era a grande favorita. Naquela seleção tinha jogadores como Alex, Roger, Fabiano, Atisson, o goleiro Elton e até o jovenzinho Ronaldinho Gaúcho. Na primeira fase, o Brasil empatou com o Chile por 1-1, depois derrotou o Equador por 2-0 e a Venezuela por 3-0. Mas na quarta e última rodada, a seleção se superou e conseguiu aplicar uma sonora goleada por 9-0 em cima da Colômbia. Aquele placar era tão improvável que os colombianos chegaram a poupar alguns titulares, porque na teoria poderia perder até por 6 gols de diferença, que garantia a vaga para o quadrangular final. Mas no final quem sorriu foi a seleção chilena, que já tinha se contentado com a eliminação e já estava até arrumando as malas de volta para o seu país. Já no quadrangular final, novas vitórias: 4-2 na Argentina, 3-1 no Chile e ficou no 2-2 com o Uruguai. E é claro que o Brasil garantiu a vaga para as Olimpíadas em primeiro lugar nesse pré-olímpico, né? E quem ficou em segundo? O Chile. Lá em Sydney, a seleção do Luxemburgo parou nas quartas de final diante de Camarões, que foi a seleção que levou a medalha de ouro. Já na edição seguinte, a história do Brasil no pré-olímpico, que foi disputado no Chile e dava 2 vagas às seleções daqui da Conmebol para os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, terminou com um final muito triste. O técnico Ricardo Gomes estava à frente daquela seleção que tinha Diego, Robinho, Elano, Dagoberto, Nilmar, e caso conseguisse a vaga ainda poderia ter o reforço do Adriano Imperador, por exemplo. Na primeira fase, vitórias nos 2 primeiros jogos, 4-0 na Venezuela e 3-0 no Paraguai, e outros 2 empates, 1-1 com o Uruguai e 1-1 com o Chile. E como não ficou em primeiro, o Brasil precisou jogar o mata-mata contra a Colômbia, terceira colocada do outro grupo, e venceu por 3-0. Só que no quadrangular final, aquela geração que prometia trazer o primeiro ouro olímpico para o futebol, o primeiro da história da amarelinha, vacilou feio. Perdeu no primeiro jogo para a Argentina por 1-0, conseguiu derrotar os chilenos, donos da casa, por 3-1, mas no terceiro e último jogo, dependendo apenas de um empate,
a seleção foi derrotada para o Paraguai por 1-0 e não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Atenas. A Argentina e Paraguai carimbaram essas duas vagas e ainda por cima decidiram a final já lá na Grécia, e os argentinos ficaram com o ouro e os paraguaios com a prata. Isso foi até pior, hein? Bom, e se você gostou do vídeo e optou por deixar o like agora no final, deixa aí por favor. Também já te convido a navegar aqui pelo nosso canal Planeta Futebol Clube e conhecer as nossas playlists. Aqui eu não falo só sobre o futebol de seleções, não. Estou dando uma certa prioridade aí ao Campeonato Carioca. E se você não conhece, não está por dentro dessa competição, também te convido a conhecer essa playlist. E também outras playlists, como essa daí, Replay das Copas, que fala sobre a história de várias seleções na Copa do Mundo. E também conheça aí outras playlists sobre futebol europeu, futebol brasileiro, enfim, sobre tudo. Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, valeu e até a próxima e fica ligado aí.